que importa mesmo é o que eu falo. Tá? Então, vejam só, a consequência da autonomia da vontade nos contratos é a ideia do que a gente chama de pacta sunt servanda, ou então da força obrigatória, força vinculante dos contratos. Ora, se eu não sou obrigado a ingressar numa relação contratual, se eu tenho a faculdade, a liberdade de escolher se eu quero contratar, como eu quero contratar e com quem eu quero contratar, tá? É óbvio que eu fico vinculado a essa manifestação de vontade que eu faço. De forma que eu não posso, simplesmente porque quero, romper com aquilo que eu me comprometi a cumprir. Tá? Aí a ideia de força obrigatória dos contratos, pacta sunt servanda. Tá? Bom, tanto a verdade que, como regra, o ordenamento jurídico vai permitir a anulação ou a nulidade de um contrato quando eu estou diante de algum vício de consentimento, quando a minha manifestação de vontade não foi livre. Tá? Se a minha manifestação de vontade sofreu algum tipo de vício, não foi livre, bom, aí eu posso pedir anulação de um contrato. Agora, só porque eu mudei de ideia, não é possível isso. Por quê? Porque eu entrei de forma livre naquela relação contratual, não posso agora mudar de ideia e querer deixar de cumprir. Tá? Então, essas duas ideias são as ideias fundamentais, os dois grandes pilares do direito civil na modernidade. Vocês vão encontrar isso lá forte, tá? Por exemplo, na primeira codificação civil que a gente tem, que é o Código Napoleônico, tá? De 1806. Tá? Um último princípio, ou um último pilar, vamos dizer assim, desse paradigma clássico de direito civil, tá? Do direito privado, é o que a gente chama de responsabilidade civil subjetiva. Aquela responsabilidade civil que ela é fundada na ideia de culpa. Não tem tanto a ver com os outros dois mecanismos, mas a responsabilidade civil fundada na culpa, tá? Ela é, desde pelo menos do Código Napoleônico, um modelo clássico de responsabilização civil. Tá? Um modelo que vai sofrer uma transformação a partir das modificações que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas então a gente pode dizer assim, o direito civil, como tradicionalmente foi colocado na modernidade, ele se assentava nessas três ideias: autonomia da vontade, pacta sunt servanda e responsabilidade civil fundada na culpa, responsabilidade civil subjetiva. Bom, o que acontece, gente? Obviamente, isso foi uma grande revolução em relação ao paradigma que a gente tinha antes do iluminismo, ou seja, o paradigma da Idade Média, da Antiguidade. Mas essa revolução, ela se deu num momento específico. Qual momento específico? Um momento em que as relações sociais ainda eram muito simples em relação ao que a gente tem hoje. Tá? A gente tem que entender que as primeiras codificações, os primeiros institutos do direito privado moderno, tá? Eles surgem numa sociedade cujo o modo de produção é essencialmente agrário. Tá? Em que existe, tá, uma relação muito aproximada entre o produtor e aquele destinatário final do produto. Né? Não existiam intermediários, tá, entre o produtor e o destinatário final do produto. De forma que ficava muito mais fácil para que essas duas pessoas exercessem essa autonomia da vontade e pudessem contratar de forma justa, de forma igual. Né? Por mais desiguais que fossem as relações sociais, tá? Numa sociedade agrária, aristocrática, tá? Essa desigualdade, ela existia muito mais no campo do direito, ela era muito mais jurídica do que material, do que substancial, do que econômica de fato. Se a gente for pensar efetivamente, se a gente for estudar a fundo, a gente vai ver o seguinte: um nobre, um aristocrata, ele se distinguia muito mais de um servo, não pelas condições materiais de vida. As condições materiais de vida eram muito próximas, mas pelos privilégios jurídicos que ele detinha. Por exemplo, não precisar pagar impostos em determinados casos. Tá? Então, eram esses privilégios jurídicos
que formavam a desigualdade. A Revolução Francesa vai lá e ela, não só a Revolução Francesa, mas esse movimento todo da modernidade acaba com essa desigualdade jurídica, tá? E, de qualquer forma, então a gente tem uma ideia de que as partes eram mais ou menos iguais, tá? Nas relações contratuais. E é a partir, então, desse pressuposto que é formada a ideia de contrato na modernidade. Bom, e aí existe o que a gente chama de bilateralidade da produção. O que é a ideia de bilateralidade da produção? Quer dizer o seguinte, que as partes podem igualmente contribuir para a construção das cláusulas contratuais. Tá? Existe uma oportunidade. O contrato é construído de forma conjunta entre as partes que compõem o contrato, entre os sujeitos contratuais. Bom, mas um pouco depois da Revolução Francesa, coisa de um pouco mais de 50 anos após a Revolução, a gente tem uma outra revolução que transforma muito. A Revolução Francesa, a gente pode dizer que transforma o direito, transforma a vida social, jurídico-social. Mas aí a gente tem uma revolução, a partir de 1840, que é a Revolução Industrial, que ela transforma o quê? As relações jurídico-econômicas. Tá? A Revolução Industrial, ela provoca uma mudança da matriz econômica. Então, a gente sai de uma sociedade agrária, tá? Em que a economia é baseada no campo, tá? E passa a uma sociedade industrial, em que a vida é baseada na cidade, na urbanização. Tá? O que a gente tem, então, é um processo de urbanização, então, um abandono do campo, tá? E uma ocupação cada vez maior das cidades, tá? O que faz criar uma distância entre o produtor. Então, vamos pegar o produtor rural, o produtor dos bens necessários à subsistência, e o destinatário final. O destinatário final, não. Destinatário final. Tá? O destinatário final. De forma que surge um intermediário que já existia antes, mas que não tinha tanta importância, mas que agora passa a ter uma importância muito grande, que é o comerciante. Que é o cara que vai servir como intermediário entre o produtor e o destinatário final do produto. Bom, isso já faz o quê? Isso já faz romper aquela relação de proximidade que eu tinha falado antes, que existia na vida rural. Tá? Essa mesma revolução industrial também, ela vai, justamente porque ela vai especializar o trabalho, ela vai criar uma sociedade de consumo em massa, coisa que a gente não via antes, né? Por quê? Porque como especializa a função do comerciante, a gente tem cada vez mais a necessidade desse comerciante colocar, né, esses meios de subsistência no mercado. E aí surge uma sociedade de consumo, uma sociedade de consumo em massa, que obviamente vai alcançar o máximo a partir dos anos 50 do século passado. Tá? Bom, outra consequência importante dessa revolução industrial é que aquela desigualdade que eu falei para vocês, que ela era uma desigualdade jurídica, mais que tudo jurídica, ela passa a ser uma desigualdade material. Porque a gente passa, pelo menos nos primeiros momentos, as primeiras décadas de consolidação do sistema capitalista, então, desse sistema industrial, o que a gente tem é uma pauperização muito grande de uma classe, os trabalhadores, tá? E um aumento de renda significativo daqueles detentores dos meios de produção, né? A gente vai chamar aqui os industriais. Não gosto muito de burguês, porque burguês podia ser qualquer pessoa, tá? Bom, como há uma discrepância, como se cria, então, uma desigualdade material muito grande entre esses sujeitos, o que a gente tem é uma classe, então, essa classe trabalhadora, que começa cada vez mais a pressionar politicamente o Estado.
gerando possibilidade de rompimento da ordem social. E aí o Estado, para, então, apaziguar, vamos dizer, de certa forma, essa classe, começa a conceder uma série de direitos, uma série de, na falta de uma palavra melhor, uma série de benefícios, tá? Para tentar diminuir o impacto dessa desigualdade material. Surge, então, nesse momento, em detrimento ao modelo anterior de Estado, que era o Estado liberal, o que a gente chama de Estado de bem-estar social. Esse Estado de bem-estar social está comprometido com o quê? Ora, com um projeto de tentar diminuir as desigualdades econômicas. Tá? Bom, essencialmente, para diminuir as desigualdades econômicas, é preciso que o Estado ele intervenha nas relações econômicas. Ele faz isso de várias formas, por meio de concessão de serviços, por meio de, não é concessão, mas por meio de prestação de serviços públicos, por meio de formas diferenciadas de tributação, por meio de criação de empresas públicas, mas principalmente por meio de uma coisa chamada dirigismo contratual. O que é o dirigismo contratual? Então, é o Estado intervindo nas relações privadas. Então, a ideia que a gente tinha até então 1850, 1860, era a ideia de que as partes, os sujeitos eram soberanos por conta da autonomia da vontade para decidirem o que vai constar num contrato. Tá? O que vai constar no contrato. A partir de 1850, 60 mais ou menos, cada vez mais vão surgir legislações que têm por objetivo regular as relações contratuais. Para quê? Ora, justamente para tentar reequilibrar as relações jurídicas que não estão mais na mesma condição. A primeira forma de intervenção que acontece, que a gente pode ver esse dirigismo contratual, por exemplo, é nas leis de inquilinato, que hoje a gente chama de locação. É o que a gente tinha. Tinha um processo de urbanização, né? As pessoas saíam do campo para ir para a cidade. Chegava lá, não tinha moradia suficiente. Isso, por uma questão de oferta e procura, de mecanismo de oferta e procura, fazia com que os imóveis para locação fossem muito valorizados. E permitia que o proprietário de imóvel ele pudesse, por exemplo, fazer reajustes mensais no valor da locação, decidir por conta própria se despejava ou não o inquilino de uma semana para outra. Bastava que houvesse uma melhor oferta. Então, o que vem o Estado, justamente percebendo que existe uma relação de desequilíbrio entre o locatário e o locador, ele vai lá e cria uma regulamentação para, pelo menos do ponto de vista jurídico, reequilibrar essa relação material. Tá? E isso vai acontecer em uma série de situações. Né? O contrato de trabalho é uma das mais gritantes dessas situações de dirigismo contratual. Quando o Estado ele vai lá e intervém numa relação privada, né, estabelecendo vamos dizer, um equilíbrio, dizendo, ó, existe uma parte vulnerável e existe uma parte mais forte. Existe uma hierarquia. A lei vai tentar reequilibrar esse processo. Tá? E aí, então, vai surgir, ou vai haver, na verdade, uma transformação do modelo. Eu tinha falado para vocês que o modelo antes era um modelo bilateral de produção. Bilateral por quê? Porque existia a possibilidade das partes construírem conjuntamente, por meio da autonomia da vontade, tá? Por mais ideal que fosse, mas existia ainda essa possibilidade, construírem as cláusulas de um contrato, pactuarem de forma livre. A partir do momento que tu tem, contratos, tu tem dirigismo contratual, tu tem contratos que são estabelecidos apenas por uma das partes, tá? Que é o que a gente chama de contrato de adesão, a gente passa então do modelo da bilateralidade da produção para o modelo da unilateralidade da produção, que é quando então apenas uma das partes, mesmo que regulada pelo Estado, ela tem a possibilidade
de estabelecer as cláusulas contratuais, os termos do contrato. Ora, diante disso, deixa eu ver se eu já não falei mais do que eu não estou acompanhando aqui. Tá? Diante disso, é necessário que, primeiro, se reconheça que existe de fato uma desigualdade material nas relações jurídicas, em algumas, pelo menos, relações jurídicas, como a relação de trabalho, como a relação de consumo. Ao mesmo tempo que eu reconheço que é fundamental que exista um mercado, tá? E o contrato, que é o meio que eu faço esse mercado funcionar, tá? Para que as pessoas possam ter acesso aos bens de primeira necessidade, aos itens de subsistência, tá? E aí vem a ideia de que é preciso mitigar a autonomia da vontade. Ou seja, reduzir a importância da autonomia da vontade dentro das relações contratuais ou dentro de algumas relações contratuais. É nesse paradigma, é nesse contexto, então, de crise do modelo clássico do contrato, de crise da autonomia da vontade, que se começa ou que se funda a ideia de que deve haver um regime jurídico específico para regular a relação entre fornecedores e consumidor. Tá? Aqui não é que nem o Código Civil. No âmbito das relações de consumo, não é igual o Código Civil, que pressupõe que as partes contratantes são iguais. Tem a mesma posição hierárquica. Existe isonomia, equilíbrio. Não. A relação de consumo é uma relação que é caracterizada pela desigualdade, pela vulnerabilidade de uma das partes, que é o consumidor. É necessário reconhecer isso. Tá? Mas assim, deixa eu botar aqui. Continuamos a evolução, tá? O que acontece? Aqui, década de 60. No entanto, o reconhecimento efetivo desse desequilíbrio e da importância de tutelar a relação de consumo só surge, tá, a partir da década de 60 do século passado. Tá? Na década de 1960 do século passado, começa a surgir esses movimentos, vamos dizer assim. Já um negócio que começa no final da Segunda Guerra em diante, mas especialmente nos anos 60, se consolida um paradigma para além do individualismo. Né? O direito sempre foi ligado, isso é lugar comum, você já ouviu falar isso 1 milhão de vezes, estão na 10ª fase, afinal de contas. O direito foi sempre ligado a uma ideia de indivíduo soberano, a da autonomia da vontade, o indivíduo que pode tudo. Tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem é uma desindividualização, por assim dizer, do direito. O direito já não foca mais tanto o papel de indivíduo dentro da sociedade, mas começa a pensar ele não só coletivamente, o papel do indivíduo não só coletivamente, mas como de forma transindividual, para além do próprio indivíduo. Tá? E aí a gente tem um surgimento de preocupação com interesses outros que não aqueles interesses egoísticos de um indivíduo ou de uma classe determinada. E aí começa a surgir, na década de 60, a preocupação de que o direito tem que tutelar o meio ambiente, que o direito tem que proteger o patrimônio histórico-cultural, que o direito tem que proteger determinadas minorias étnicas e culturais. Bom, e é nesse momento que surge também as primeiras preocupações em proteger o consumidor. Não o consumidor só como um indivíduo, mas o consumidor como um conjunto indeterminado de pessoas que necessariamente faz parte do mercado e está sempre estabelecendo relações jurídicas. Tá? Essa preocupação ela vai ganhar seu ápice, tá, nos anos 80. Tá? A partir dos anos 80,
Aliás, já nos anos 70. Nos anos 70, não está aqui, mas já nos anos 70, vários países europeus, França, Portugal e Espanha, principalmente, começam a adotar legislações para proteger o consumidor. Tá? O direito americano, a common law, também vai trazer lá uma série de decisões jurisprudenciais, que afinal é a grande fonte de direito deles, né? Também aumentando a proteção sobre o consumidor. Né? E isso vai desembocar, então, em 1985, numa resolução, a 39.248 da ONU, que vai estabelecer as diretrizes internacionais para uma política de proteção ao consumidor. Essa resolução, 39.248, ela vai ser, então, a primeira vez que vai se reconhecer expressamente num documento internacional, tá, de que existe uma vulnerabilidade do consumidor. Tá? Então, a resolução vai dar ênfase no fato de que o consumidor é uma parte vulnerável dentro de uma relação jurídica e merece uma forma diferenciada de proteção. Tá? E aí, então, com base, vejam que coincidência, porque em 1985 se assina essa resolução, tá? Se estabelece essa resolução da ONU. E no mesmo ano, a gente tem duas grandes transformações no Brasil. Se vocês forem estudar aí a fundo, vocês vão ver que a legislação brasileira de consumo é uma das mais modernas do mundo. Porque vejam só, no mesmo ano de 1985, o Brasil aprova a Lei 7.347, que é a lei da ação popular. E a lei da ação popular, tá? Da ação civil pública, tá? E a lei da ação popular, oh, meu Deus, a lei da ação civil pública, ela coloca lá entre os direitos, ou melhor, entre os interesses difusos e coletivos que merecem tutela por parte do Estado, justamente o quê? O direito do consumidor. Tá? Coloque lá, então, um direito que merece tutela do Estado. E uma tutela não apenas do consumidor enquanto indivíduo, porque a ação civil pública, como regra, é uma ação coletiva. Uma ação que pretende regular ou proteger, tutelar, na verdade, direitos ou interesses difusos ou coletivos. Tá? Tanto que a titularidade dela é do Ministério Público, como regra. Hoje, Ministério Público e associações. Hoje, a Defensoria Pública e mais um monte de entidades podem ingressar com a ação civil pública. Né? Mas, vejam, existia lá um meio para tutelar os interesses coletivos dessa classe indeterminada de pessoas que são os consumidores. No mesmo ano de 1985, a gente tem a formação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, tá? Que vem mais ou menos, para quem duvido que seja mais velho que eu aí, mas quem lembra mais ou menos, 1985 é o ano que se estabelece o Plano Cruzado no Brasil, né? E junto com o Plano Cruzado, que era uma forma de contenção da inflação, veio o tabelamento de preços. E aí se criou lá os fiscais do Sarney, que eram os consumidores que iam nos mercados para conferir se os preços estavam congelados ou não, se não teve aumento de preço ou não. Isso acabou criando uma noção, tá, de consumidor, uma noção coletiva de consumidor que não existia até então. E aí, nesse caminho, acabou se criando esse Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que foi fundamental para o passo seguinte, que é esse que está em 1988, que é a constitucionalização do direito do consumidor. Em 1988, a Constituição expressamente reconhece o direito do consumidor como um direito e garantia fundamental, lá no artigo 5º, inciso 32. O direito do consumidor é considerado como um direito fundamental. Tá?
No artigo 170, inciso 5, que é o que fala da ordem econômica, vai dizer que a ordem econômica no Brasil, tá, ela deve observar, tá, dois princípios principais, tá, a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano. E aí vai citar mais uma série de princípios. Livre concorrência, proteção ao meio ambiente e que é o quê? O direito do consumidor. Então, a ordem econômica brasileira, a livre iniciativa, ela está limitada pelo direito do consumidor, que é direito fundamental, segundo o artigo 5º, inciso 32. E mais ainda, essa mesma Constituição, lá no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vai estabelecer que o Congresso Nacional tem o prazo de 120 dias, teria o prazo de 120 dias após a promulgação da Constituição, para aprovar um Código de Defesa do Consumidor, que acabou sendo aprovado, na verdade, só em 1990, a Lei 8.078, tá? Que é o Código de Defesa do Consumidor, tal como a gente conhece até hoje. Tá? Então, esse é o processo de evolução histórica do direito do consumidor, especificamente no Brasil. Dito isso, eu vou pegar um café, enquanto eu mudo aqui. Tá? Esperem aí. Então, vou até a cafeteira. Tudo certo até agora, gente? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, por favor, sintam-se livres para interromper. Bom, então nós chegamos agora na parte em que nós vamos conceituar e determinar qual é a finalidade do direito do consumidor. O que é direito do consumidor? Tá? Vou ditar aqui para que aqueles que estejam interessados anotem. Direito do consumidor é um conjunto de normas, e princípios. Então, direito do consumidor é um conjunto de normas e princípios que regula a tutela de um sujeito especial de direitos, o consumidor. Como agente, então, um sujeito especial de direito, o consumidor, como agente privado vulnerável. Professor, pode repetir. Oi? Pode repetir. Claro. Então, vamos lá. Direito do consumidor é um conjunto de normas e princípios, é um conjunto de normas e princípios que regula a tutela de um sujeito especial de direitos. O consumidor. Botar entre parênteses, entre vírgulas, como quiser. Tá, obrigado. Como agente privado vulnerável, nas suas relações frente a fornecedores. Então vejam só, um elemento fundamental do direito do consumidor é o reconhecimento do consumidor como sujeito vulnerável. O que justifica que eu tenho um regime jurídico diferente do regime de direito privado comum para tratar das relações do consumo é essa ideia de que o consumidor não está na mesma posição do fornecedor. Ele é hipossuficiente, depois a gente vai trabalhar isso melhor, mas ele é hipossuficiente do ponto de vista técnico, econômico, tá? Tanto do ponto de vista do conhecimento, tá? Quanto do ponto de vista econômico, em relação ao fornecedor. E isso exige, daí por isso, vamos falar da finalidade, essa vulnerabilidade exige que se crie um direito, um ramo do direito específico para proteger esse consumidor. Então, a finalidade do direito do consumidor é o que? A proteção desse sujeito vulnerável, que é o consumidor. Proteção do consumidor.
Por isso que, volta e meia, quando a gente tem discussão de projetos de lei que visam reduzir de alguma forma os direitos concedidos para o consumidor no Código de Defesa do Consumidor, esses projetos de lei são, de pronto, chamados de inconstitucional. Tá? Não que eu concorde sempre com isso, mas são por quê? Porque do ponto de vista de quem defende a existência de um direito do consumidor forte, tá? Qualquer lei que venha reduzir direitos do consumidor, por menores que sejam, tá? Vão acabar gerando ou vão acabar resgatando essa condição de vulnerabilidade dele e violando a própria ideia de direito do consumidor. Tá? Então, isso é um ponto fundamental para a gente entender. Isso foi uma discussão bastante grande quando a ANAC ela liberou que as empresas aéreas elas cobrassem pela bagagem, né, nos voos, não só pelo excesso, mas pela bagagem dos voos. Né? Isso foi um ponto bastante discutido na época. Eu não sei se foi judicializado ainda, deve ter sido judicializado, porque tudo é judicializado no Brasil, né? Mas ainda não tem uma posição. Tá? Então, essa é a ideia do conceito conceito de finalidade do direito do consumidor. Bom, dito isso, a gente precisa estabelecer por que o direito do consumidor é um direito fundamental. Bom, primeiro, o direito do consumidor é um direito fundamental, por quê? Porque está localizado na parte da Constituição que trata dos direitos fundamentais. Está lá no artigo 5º, inciso 32, no título que fala lá, no capítulo que fala dos direitos e garantias fundamentais. Então, o direito do consumidor é um direito fundamental. E é um direito fundamental que se destaca por ter uma eficácia, que a gente chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Basicamente, a ideia é essa, gente. Basicamente, a ideia é essa. Quando os direitos fundamentais foram concebidos, quando a gente teve os primeiros direitos fundamentais, aqueles direitos fundamentais de primeira geração, tá? Eles foram feitos para proteger o cidadão em relação ao Estado. Tá? Então, o objetivo do direito fundamental é proteger o cidadão da ação opressiva do Estado. A gente chama isso de eficácia vertical dos direitos fundamentais. Ou seja, é um direito fundamental, a eficácia vertical, são aqueles direitos fundamentais que eu posso opor ao Estado. Então, por exemplo, a liberdade de expressão, tá? A liberdade religiosa. Os direitos de primeira geração, em geral, são assim. Tá? Bom, com o tempo, no entanto, percebeu-se que simplesmente ter direitos fundamentais que só valem contra o Estado era muito pouco. Por quê? Porque poderia haver violação a direitos fundamentais nas relações privadas. E aí, então, a partir do direito alemão, isso surge bem forte, passa-se a entender da possibilidade de que um direito fundamental valha também na esfera das relações privadas. Então, eu posso opor o meu direito fundamental. Tá? E aí é isso que vai justificar, por exemplo, que não pode haver discriminação de raça e gênero num contrato de trabalho, que é uma relação privada. Ora, justamente por causa da eficácia horizontal dos direitos fundamentais entre particulares. Ora, o direito do consumidor é um direito fundamental e é um direito que só faz sentido como direito fundamental se for entendido nessa eficácia horizontal. Um direito que vale nas relações privadas, na relação entre particulares. Tá? Uma outra coisa interessante a destacar aqui, no que diz respeito à eficácia dos direitos fundamentais, do direito do consumidor como direito fundamental, é o que a gente reconhece aqui como eficácia supralegal. Tá aqui, deixa eu destacar aqui. Eficácia supralegal. Tá? Eficácia supralegal do CDC, dos direitos fundamentais do consumo. Tá? Olha só, gente.
vocês já tenham estudado isso em direito internacional, provavelmente estudaram. O professor de direito fundamental, a Valéria ou a Kate, não sei. Direito fundamental não, direito internacional. Bom, acho que direito fundamental também, direitos fundamentais também deve ter sido bem melhor do que eu. Mas já deve ter falado para vocês da questão dos tratados no direito brasileiro. Tá? O STF, ele firmou um entendimento, há um tempo atrás, de que os tratados de direitos humanos, tá? Os tratados de direitos humanos, que não tenham sido aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, eles não têm status de Constituição, mas eles valem mais que a lei. Eles têm o que a gente chama de eficácia supralegal. É isso que permitiu, então, que a hipótese de prisão civil do depositário infiel, tá, fosse extirpado do ordenamento jurídico brasileiro, ainda que estivesse previsto no Código de Processo Civil. Por quê? Ora, porque o Brasil era signatário do Pacto de San José da Costa Rica, o Pacto de San José da Costa Rica, que entrou no ordenamento jurídico brasileiro como lei e não como emenda à Constituição, que é o que estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º da própria Constituição, tá? Ele tinha, então, natureza de lei, tá? Se fosse pensar, o que batia aqui? Bom, o pacto é anterior ao CPC, prevaleceria o CPC. Mas daí o STF entendeu, não, calma aí. Se se trata de direito fundamental, se se trata de direito humano, direitos humanos, desculpa, tá? Esse pacto, quando ele ingressa no ordenamento jurídico brasileiro, com força de lei, tá? Como se lei fosse, tá? Ele ingressa, no entanto, com uma força um pouquinho maior do que a lei. Ele fica acima da lei e abaixo da Constituição. Ele não é Constituição, mas ele também não é lei. Ele fica no meio termo. Ele tem eficácia supralegal. Bom, o que acontece? O STF também já afirmou o entendimento que as normas do Código de Defesa do Consumidor, dado o seu caráter de fundamentalidade, tá? Seu caráter de direito fundamental, prevalecem inclusive sobre a legislação ordinária. De forma que a gente pode dizer que o direito do consumidor ele tem essa eficácia supralegal. Ele está abaixo da Constituição, mas ele está acima da lei. E eu explico isso contando para vocês um caso concreto. O Brasil é signatário da Convenção de Varsóvia. É a Convenção de Varsóvia e a Convenção de... Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho anotado em alguma coisa. Convenção de Montreal. Essas duas convenções, que são dois tratados internacionais que o Brasil é signatário e que ingressaram dentro do nosso ordenamento jurídico, elas tratam de transporte aéreo. E entre as várias disposições que elas tratam de transporte aéreo, elas estabelecem tipo uma tarifa, uma indenização tabelada, um valor tabelado de indenização para caso de cancelamento, atraso de voo e extravio de bagagem. Então, vamos dizer, sei lá, estabelece lá que o valor da indenização em caso de perda de cancelamento do voo é de R$2.000. Tá? Bom, o que acontece? Essas normas foram contestadas junto ao STF. Tá? Pessoas contestaram e disseram, não, esse tipo de convenção, esse tipo de norma, viola o direito do consumidor. E o STF disse, realmente, tá? Ainda que o CDC seja apenas uma lei ordinária, dada a fundamentalidade do direito do consumidor, ele vale por cima da lei ordinária. Tá? E é capaz, então, inclusive, de se sobrepor à lei mesmo ao tratado internacional, desde que, obviamente, ele não trate de direitos fundamentais. Tá? Então, por isso a eficácia supralegal dos direitos fundamentais. Tem até o voto do Carlos Aires Brito, né, num dos casos. Oh, meu Deus, perdi aqui. E agora que eu perdi? Tá, gente, perdi. Não, eu ia ler o voto, mas vou poupar então vocês da leitura. Depois eu tento colocar no material de apoio.
para facilitar a vida de vocês. Então, a gente pode dizer que o direito do consumidor, enquanto direito fundamental, tem eficácia horizontal, ou seja, vale nas relações privadas, tá? E tem eficácia supralegal, tá? Seguindo adiante, a gente vai falar sobre a competência legislativa, ainda no campo do direito constitucional. Quem é que pode legislar sobre o direito do consumidor? Bom, a Constituição, lá no artigo 24, inciso 5, ela estabelece... Inciso 5? Inciso 5? Ela estabelece que a legislar sobre direito do consumidor é competência concorrente. Competência concorrente entre quem? Entre a União e os Estados. Compete à União estabelecer as normas gerais, tá, do direito do consumidor, que no nosso caso é o Código de Defesa do Consumidor, e os Estados podem complementar, então, fazer normas específicas, tá, tratando também do direito do consumidor, desde que essas normas específicas não, obviamente, contrariem, tá, a norma geral estabelecida pela União. Tá? Perfeito? Então, essa é a ideia da competência concorrente. Compete tanto aos Estados quanto à União legislar sobre direito do consumidor, né? Sendo que, obviamente, os Estados não podem legislar de forma contrária ao que a União legisla. Tá? Isso é competência concorrente. Mas não só isso. A Constituição ainda estabelece no artigo 30, inciso 2º, a possibilidade dos municípios suplementarem a legislação federal e estadual no que couber. Daí decorre a possibilidade de também os municípios legislarem sobre relação de consumo. Vejam que interessante. A União pode legislar sobre relação de consumo, os estados podem legislar sobre relação de consumo e os municípios também. Tanto é verdade que já foi reconhecido, por exemplo, pelo STF, o direito dos municípios fixarem tempo mínimo de... meu Deus... de espera na fila de banco. Tem uma legislação aqui em Criciúma, por exemplo, que foi contestada no STF, tá? E foi considerada válida. Não funciona muito bem, mas está lá, existe. 45 minutos, salvo engano. Tá? A mesma coisa, várias legislações municipais que obrigam os bancos a colocarem bebedouros, a colocarem cadeiras para a espera dos clientes, né? Legislações municipais que foram todas consideradas válidas pelo STF diante dessa competência suplementar dos municípios de legislar sobre direito do consumidor. Então, quem é que pode legislar? Quem é que pode fazer lei sobre direito do consumidor? A União, os estados, ou o Distrito Federal, e os municípios. Tá? Agora a gente vai para as características, então, do Código de Defesa do Consumidor. As características do Código de Defesa do Consumidor são três, desculpa. Tá? A primeira das características é o fato de que o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema jurídico multidisciplinar. Microsistema jurídico multidisciplinar. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se vocês pegarem o Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, ele tem 119 artigos. Do artigo 1º ao artigo 119, vocês vão encontrar todo tipo de norma jurídica. Vocês vão encontrar normas jurídicas regulando as relações contratuais, que é a regra. Então, norma jurídica de direito material, direito civil material. Vocês vão encontrar normas jurídicas de direito processual, estabelecendo ritos para julgamento das ações de consumo e, principalmente, mais famoso de todos, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, que é uma norma de caráter processual. Vocês vão ver normas administrativas, de direito administrativo, então, que vão tratar do dever de fiscalização do Estado, o estabelecimento dos PROCONs, por exemplo. E vocês vão encontrar também crimes, ou seja, normas de direito penal. Normas de direito penal dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor não pode ser visto exclusivamente do ponto de vista do direito privado.
ele é muito mais complexo. Ele abrange muito mais disciplinas, muito mais normas jurídicas do que, por exemplo, o Código Civil, no que diz respeito ao tipo de norma jurídica, ao tipo de direito que é estabelecido ali. Tá? Então, essa é a primeira característica que deve se apontar. Um Código de Defesa do Consumidor, ele não tem normas exclusivamente de direito civil que regulam contratos. Tem sim normas que regulam contratos, tem normas que regulam a responsabilidade civil, tem normas que estabelecem crimes contra o consumidor, tem normas que estabelecem inversão do ônus à prova, que são de caráter essencialmente processual, e tem, inclusive, normas administrativas, normas de direito administrativo, impondo deveres ao Estado, no momento de fiscalizar e sancionar, tá, fornecedores. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é que o CDC, está lá no artigo 1º, cadê meu? Só um minutinho. Não pode, que eu esqueci. O artigo 1º do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, ó. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. De ordem pública e interesse social. Bom, o que é dizer que, ou qual a consequência de dizer que as normas do CDC são de ordem pública e interesse social? São 3 as consequências. Tá? Primeiro, vejam só, por se tratarem de normas de ordem pública e de interesse social, tá? As decisões judiciais, elas não se limitam, tá? As decisões judiciais não se limitam às partes em conflito. Ou seja, existem situações em que os limites subjetivos da coisa julgada, tá, transcendem as partes envolvidas na ação. Como assim, professor? Pensa lá. Ó, vamos pegar um exemplo de ação de massa de consumo. As ações que contestavam os índices de ajuste nas cadernetas de poupança durante os planos Verão, Plano Bresser, Plano Collor 1 e Plano Collor 2. Tá? Imagina que eu sou poupador, eu tinha conta poupança nessa época. Mas eu não entrei com a ação para contestar isso. Mas a Associação Nacional dos Poupadores, sei lá, ingressou com a ação. Com a ação civil pública. Ganhou. O que acontece? Eu posso me habilitar no cumprimento de sentença, então já teve a sentença, transitou em julgado, transitado em julgado, eu me habilito no cumprimento de sentença. Para quê? Para ter direito a receber, então, o valor que eventualmente teria me sido sonegado, né, na hora do reajuste pelos bancos. Então, transcende a coisa julgada subjetiva estabelecida na sentença. Tá? Justamente porque, como regra, tá, a tutela dos interesses do consumidor ela é feita de forma coletiva, por meio das ações civil pública, que eu tinha falado para vocês anteriormente, Lei 7.347. Uma outra decorrência da ideia de normas de direito do consumidor como normas de ordem pública e interesse social, tá? É que essas normas, então, não podem ser derrogadas pelas partes, pela vontade das partes. Então, eu não posso, por exemplo, estabelecer um contrato de consumo e nesse contrato de consumo a gente colocar uma cláusula dizendo que o fornecedor, que eu, consumidor, abdico de qualquer responsabilidade que eventualmente o fornecedor tenha em relação aos vícios do produto. Ou então, abrindo mão do meu direito de exigir depois, em juízo, a inversão do ônus da prova. Não pode, porque são normas de caráter cogente, obrigatório. Não normas dispositivas que eu posso dispor conforme a minha vontade. Justamente por serem normas de ordem pública e interesse social.
Por fim, também decorrência do reconhecimento dessas normas como normas de ordem pública e interesse social, a gente tem que a possibilidade de o juiz conhecer de ofício direitos do consumidor. Como assim? Bom, se vocês lembrarem lá do processo civil, existe aquela regra que o juiz não pode conhecer de ofício, tá? O que é conhecer de ofício? Sem pedido das outras partes, é o princípio dispositivo, né? Sem que a parte peça, tá? Determinadas situações. Tá? Princípio dispositivo. Ele tem que ser o quê? Provocado. O juiz não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado. Tá? Bom, o que acontece? Quando se tratar de normas, quando se tratar de reconhecimento de um direito do consumidor, o juiz pode, mesmo que eu não peça, eu sou parte, eu fui lá e disse assim, ó, seu juiz, eu queria pedir a revisão desse contrato, porque eu acho que o juro está abusivo. Tá? E aí o juiz ele encontra no contrato uma outra cláusula que ele entende que viola um direito do consumidor. Mesmo que eu não tenha me manifestado dizendo que aquela cláusula é nula, ele pode reconhecer a nulidade dela, sem ser provocado para isso. Tá? Tem uma exceção específica a essa última exposição que eu fiz, ou essa última decorrência, que é um enunciado, que é o enunciado 381 do STJ, da segunda sessão do STJ, tá? Que diz que, quando se tratar de contrato bancário, e eu não sei por que só o contrato bancário, não sei por que do ponto de vista jurídico, entendo até porque as razões econômicas para isso, né? Que se tratando de contrato bancário, o juiz não pode reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais. Tá? É uma exceção que o STJ criou lá, provavelmente para afastar, então, a discussão sobre uma série de cláusulas, mais ou menos para reduzir, porque também era o que acontecia. E aí explicar que às vezes são razões que não são exatamente jurídicas que formam os enunciados. Como existia essa possibilidade do juiz sempre reconhecer de ofício normas que interessam ao direito do consumidor, os advogados eles faziam petições absolutamente genéricas para pedir a revisão dos contratos bancários, né? E deixavam que o juiz decidisse onde é que estava a abusividade, né? E aí ficava meio roleta russa. E como virava uma roleta russa, né? E ficava muito cômodo para os advogados continuarem ingressando com esse tipo de ação, né? Porque no final das contas a fundamentação era mínima, deixa o juiz decidir o que é abusivo e o que não é abusivo. Isso acabava chegando muito no STJ, lotando o poder judiciário, especialmente esse Tribunal Superior, desse tipo de ação. Então a forma que STJ escolheu para reduzir essas demandas, impedir que essas demandas chegassem lá, é fazer um enunciado desse tipo. Então, vamos dizer, a razão desse enunciado é muito mais política, no sentido de política da administração da justiça, né, do que jurídica. Tá? Mas, como regra, ainda assim, ao juiz é permitido que reconheça de ofício direitos do consumidor. E, por fim, e aí a terceira e última característica, a gente tem que o CDC é uma norma principiológica. Norma principiológica. Por quê? Porque ela não apenas estabelece os direitos do consumidor, estão lá no artigo 6º, inclusive, a gente vai estudar na aula que vem, como também princípios que devem reger as relações de consumo, lá no artigo 4º. Esses princípios, dentre os quais o mais destacado é o princípio da boa-fé objetiva, tá? Eles não só servem para reger as relações de consumo privadas, como eles servem também para estabelecer qual seria a política nacional das relações de consumo, que é basicamente o que trata o artigo 4º. Então, por exemplo, desses princípios decorre a exigência que as relações de consumo têm que ser transparentes. Desses princípios decorre a exigência de que deve haver uma harmonia entre os sujeitos à relação de consumo. E, ao mesmo tempo, desses princípios decorre sempre, tá? A ideia é que deve prevalecer a defesa dos interesses do consumidor, tá? Então, essas são as características.
norma principiológica, norma de ordem pública e interesse social, e o caráter multidisciplinar, de microsistema multidisciplinar do CDC. Dúvida, gente? Então agora nós vamos para a parte final da nossa aula, tá? Que é a parte que a gente fala da teoria do diálogo das fontes. Tá ali já? Tá, deixa eu botar aqui para vocês. Então, teoria do diálogo das fontes. Para a gente entender o que é a teoria do diálogo das fontes, a gente precisa de novo fazer recorrer à história. Mas bem mais simples do que no início da aula. Basicamente, a gente tem que ter a ideia de que quando iniciou o movimento da codificação do direito, então lá em 1800 e pouco, quando surge, por exemplo, o Código Napoleônico, que é o primeiro Código Civil, tá? Existe uma pretensão, ou existia uma pretensão do legislador em regular todas as situações jurídicas possíveis. Ou seja, todo tipo de comportamento que pudesse ter algum reflexo no direito, tá? Ele tinha que estar no Código Civil. Tá? O Código Civil devia abarcar a vida do homem como um todo. A vida privada do homem como um todo. Tá? Então, era a época das grandes sistematizações, das grandes codificações. À medida que a vida vai ficando mais complexa, no entanto, que as relações vão ficando mais complexas, o legislador acaba se dando conta de que não é possível, num único documento, num único código, tá? Regular todas as situações possíveis, todas as relações possíveis. E aí começa o que a gente chama de era dos microsistemas. O que é a era dos microsistemas? Aquilo que eu antes queria embutir no Código Civil, tá? Eu começo a fazer em legislações específicas. Então, antes se pensava assim, basta lá eu falar de forma geral da criança no Código Civil, do idoso no Código Civil, do contrato de locação no Código Civil, que está tudo bom. A partir, especialmente da metade do século XX, no entanto, começa a surgir a legislação. Bom, não é possível regular todos os direitos da criança a partir do Código Civil. Então eu faço o quê? Eu vou criar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é possível regular todas as situações do idoso pelo Código Civil. Então eu vou criar uma legislação específica que é o Estatuto do Idoso. Não é possível regular todas as situações da pessoa com deficiência, né, a partir do Código Civil. Então, eu vou criar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não é possível regular todas as relações de locação a partir do Código Civil, da norma geral do Código Civil. Então, eu vou criar uma norma específica para regular a locação residencial e comercial. Não é possível regular todas as relações de consumo a partir do Código Civil. Do Código Civil. Vou criar, então, uma forma específica de regular essas relações no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, o que a gente vai ter, então, uma norma geral, que é o Código Civil, que regula o direito privado como um todo, e uma série de outras legislações especiais, tá? Que vão surgindo e se complementando ao Código Civil. Obviamente que esse tipo de situação vai gerar conflito entre as normas. Tá? Conflito entre as normas. E aí, é preciso criar um método para que eu possa resolver esse conflito que a gente chama de conflito aparente entre as normas. Ou seja, normas que aparentemente são incompatíveis entre si. O modelo, ou a teoria clássica que se utiliza para resolver esses conflitos é aquilo lá que vocês já conhecem, já estudaram faz bastante tempo, talvez já tenha até esquecido, tá? Lá no início do Direito Civil, lá no Direito Civil 1, Introdução ao Direito Civil, tá? Que está lá na lei de introdução. Eu botei LIC, gente, não é LIC. LIC era no meu tempo. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Tá? A LINDB. O artigo 2º da LINDB. O artigo 2º da LINDB então, estabelece aqueles 3 critérios clássicos para resolver o conflito aparente de normas. Qual é esse critério? Primeiro, um critério que a gente chama de critério hierárquico. Lei superior revoga lei inferior. Então, se eu tenho uma norma constitucional
que contradiz uma norma infraconstitucional, uma lei, por exemplo, a norma constitucional, ela, por ter um status hierárquico superior à lei ordinária, ela vai revogar a lei ordinária. Tá? Então, esse é o primeiro critério. Depois, o segundo critério é o critério da especialidade. Ou seja, a lei especial derroga a lei geral. Então, se eu tenho uma legislação específica sobre determinada matéria, e essa legislação específica, ela contraria um dispositivo de uma lei geral, por exemplo, a lei de direito do consumidor, um dispositivo do CDC, que contraria um instituto, um artigo do Código Civil, valeria, em tese, o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é a lei especial ao contrário do Código Civil, que é a lei geral. Tá? Então, o segundo critério é o critério da especialidade. E o terceiro critério é o critério cronológico, aquele que diz que a lei posterior derroga a lei anterior. Então, a lei mais nova, tá? Que é incompatível com uma lei anterior, ela se sobrepõe a essa lei, revoga essa lei anterior, ainda que não tenha havido revogação expressa. Esses são, então, os critérios tradicionais e clássicos para a resolução dos conflitos entre as normas. Bom, o que acontece, no entanto? Que o CDC ele tem um caráter distinto. Tá? Por quê? Porque o CDC, expressamente, lá no artigo 77, no artigo 7º, diz o seguinte: os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Veja só, o CDC tem uma pretensão de conviver de forma harmônica e não de uma forma conflitiva com outras normas. Então, o que ele estabelece, tá, é a possibilidade de duas ou mais normas, mesmo que aparentemente contraditórias entre si, tá, serem aplicadas simultaneamente no mesmo caso. É isso que a gente chama de diálogo de fontes. Tá? Basicamente, diálogo de fontes é isso. É a aplicação simultânea e coerente e coordenada de diversas ou de várias fontes legislativas, tá? De forma convergente, ainda que não sejam iguais. Basicamente, a gente tem três espécies de diálogo entre fontes, que são essas três espécies que estão aqui destacadas, esses três tipos que estão destacados aqui. Tá? Então, um diálogo sistemático de coerência, um diálogo sistemático de complementariedade e um diálogo das influências recíprocas sistemáticas. O primeiro é o mais simples de todo. O que é um diálogo sistemático de coerência? Tá? É quando uma lei ela serve de base conceitual para outra. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o artigo 3º, parágrafo 2º, não, parágrafo 1º do CDC, ele estabelece o que é produto. Ele diz assim, ó, produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. É isso, a definição de produto. Mas aí a gente pode perguntar, o que é bem? O CDC ele não estabelece o que é bem. Então, o que eu vou ter que utilizar? Eu vou ter que utilizar de forma complementar, tá, a definição de bem estabelecida no livro 2 da parte geral do Código Civil. Então, eu tenho aqui um diálogo de fonte que visa o quê? Complementar conceitualmente uma deficiência do CDC. Então, as duas leis são aplicadas ao mesmo tempo. A segunda espécie de diálogo sistemático, tá, é o diálogo sistemático de complementariedade. Tá? Então, assim, ó, o que é o diálogo sistemático de complementariedade? Tá? É quando uma lei ela complementa a aplicação de outra lei. Tá? Então,
Do primeiro caso, a complementação se dá do ponto de vista conceitual. Eu preciso disso para terminar de conceituar o que é produto. Eu preciso da noção de bem para que eu possa determinar especificamente qual é o conceito de produto. Então, é do ponto de vista teórico. Aqui, não. No segundo caso, é do ponto de vista da aplicação. Eu preciso aplicar, mas o CDC é insuficiente. Aí eu aplico o Código Civil. Isso acontece, por exemplo, nas hipóteses de prescrição. O CDC ele é super sumário no que trata de prescrição. Ele quase não fala em prescrição. Tá? Prescrição em decadência, inclusive. Não fala quase nada. Ora, daí como é que eu vou me valer se eu preciso saber ou se eu preciso aplicar em alguma situação a prescrição? Muito fácil. Eu vou lá e pego as normas gerais de prescrição estabelecidas no Código Civil, nos artigos 205 e 206 do Código Civil, entre outros, né? Especialmente 205 e 206, mas acho que até o 209, que trata de prescrição. Tá? E, por fim, a gente tem o que a gente chama de diálogo de influências recíprocas sistemáticas. Isso é um pouco mais complicado. Tá? É a ideia, basicamente, de que a lei geral influencia a lei específica e a lei específica influencia a lei geral, tá? Do ponto de vista hermenêutico, do ponto de vista da interpretação. Então, no primeiro caso, é conceitual. Eu preciso complementar, tá, o conceito de produto, por exemplo, e aí eu vou recorrer ao Código Civil. No segundo caso, do ponto de vista complementar do ponto de vista da aplicação. Eu preciso aplicar de tal forma, o Código Civil, o Código de Processo, o Código de Defesa do Consumidor não estabelece como é que é a prescrição nesse tipo de contrato. O que eu vou fazer? Recorrer ao Código Civil para poder aplicar a prescrição naquele caso. E o terceiro caso, então, aqui, já não é mais no campo nem da aplicação, nem da complementação do conceito, mas é da hermenêutica, da interpretação, em que eu vou, então, utilizar mutuamente o Código Civil para interpretar o Código do Consumidor, os princípios do Código Civil para interpretar o Código do Consumidor, e também, no que diz respeito às relações de consumo, interpretar o Código do Consumidor, tá? Ou tipo, o Código do Civil, a partir das disposições do Código do Consumidor. Tá? Essa é a terceira aplicação. Bem mais abstrata, bem mais complexa de a gente entender, mas basicamente isso, a ideia. Bom, o STF já reconheceu algumas vezes esse diálogo de fontes. O STF, o STJ, tá? E ele é muito comum, por exemplo, quando a gente vai falar em aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, aos planos de saúde. Por quê? Porque os contratos de plano de saúde são regidos por uma lei específica. Tá? A 9.656, que é de 1998. Bom, se a gente pegasse aquela regra, aquela teoria tradicional do conflito aparente entre normas, o que quer dizer? Bom, eu aplico a lei 9.656 no caso de plano de saúde, que é a lei específica, e nas demais relações de consumo, que não tem uma lei específica, CDC. O STJ, ele entende de forma diferente. O STJ, ele diz, tem a súmula 469, ele diz expressamente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos do plano de saúde. Por quê? Porque existe um diálogo, não uma relação de exclusão entre a lei do plano de saúde e o CDC, mas existe um diálogo entre elas. Uma complementa a outra, tanto do vista conceitual quanto do ponto de vista da aplicação, né? Fala, Jean. Professor, mas em nenhum caso elas entram em conflito? Oi? Em nenhum caso elas entram em conflito? Então, vamos dizer assim, ó, é claro que vão ter algumas situações em que pode existir um conflito evidente, tá? Mas mesmo quando existe um conflito muito grande, tá? É tarefa do juiz, do aplicador, tentar aplicar as duas ao mesmo tempo, dentro do possível. Obviamente que se é impossível aplicar as duas conjuntamente, aí ele vai ter que se valer do método clássico, do método tradicional. Tá? Mas naquilo que... eu vou pegar, por exemplo, o exemplo do Supremo Tribunal Federal. Tem uma ADI, a ADI 2591,
então, 2.591, em que a FEBRABAN discutia a constitucionalidade da aplicação do CDC ao sistema bancário, tá? Aos contratos bancários. Por quê? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 192, até era uma previsão que foi depois revogada, tá? Mas ela estabelece que o sistema bancário ele é regido por lei complementar federal. O que a FEBRABAN diz? Olha, a Constituição diz que o sistema bancário é regido por lei complementar federal. Não pode, então, uma lei ordinária, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Tentar regular o sistema bancário, como funcionam os contratos bancários. E o STF diz, não. Dá para aplicar as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra. Tá? E aí aplicou e hoje entende-se que é possível, sim, aplicar as normas do direito do consumidor ao sistema bancário. Tá? Agora, claro, pode vir a ter situações em que a lei específica ela é tão específica em um determinado dispositivo que ela vai sim prevalecer sobre as normas gerais do direito do consumidor ou do Código Civil. Tá? Mas o que eu quero salientar é que o diálogo deve ser buscado sempre que possível, tá? Para que não haja uma relação de exclusão entre as normas. Não sei se me fiz entender adequadamente. Sim. Beleza? A dúvida era porque, se no caso não existe a possibilidade de se dialogar com as fontes, se era aplicado o método clássico. Daí se aplica o método clássico, obviamente. Tá certo? Tá certo, então, gente, okay, então, obrigado. Deu minhas 2 horinhas aqui de aula, né? Até acho que me estendi demais. Mas estou aqui à disposição, então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, né? Se também tiverem, mas não tiverem a vontade de falar aí, por favor, podem mandar mensagem para mim no privado, tá? A gente pode conversar no privado também, ou então no grupo, tá? Aliás, eu não sei se eu falei isso, estou esquecido, quinta-feira a gente já está cansado, né? Mas vamos privilegiar sempre, já te dou a palavra, tá, Dalma? O meio principal de comunicação que eu vou utilizar é o WhatsApp, tá? Mas eu não vou deixar de utilizar os recados do Unimestre, e-mail, etc. Mas o diálogo mais rápido sempre vai ser o WhatsApp, tá? E às vezes, claro, sei que às vezes o pessoal tem vergonha de se manifestar em uma coisa ou outra, mas coloquem às vezes as dúvidas de vocês no grupo, porque daí pode ser a dúvida do colega de vocês, senão tem que ficar respondendo 15 vezes a mesma pergunta. Fala, Dalva. Dalva? Existiu, será? Não. Ixi, caiu. Bom, então, gente, era isso. Tá? Agradeço pela participação de vocês todos. Tá? E fico à disposição para a gente poder conversar aí de eventuais dúvidas que vocês tiverem. Tá? Não deixe de acessar lá a sala virtual para baixar o material de apoio, que na verdade é o livro do Bolzan, que eu acho que vai complementar bem a aula. Certo? Então, beijos de luz para todos. Boa quinta. Eu vou encerrar a gravação, vocês estavam sendo gravados. Agora eu não sei desligar a gravação. Professor, essa aula vai ficar lá na sala virtual, o vídeo ou não? Com quem eu estou conversando? Com a Chay Evelyn. Oi, Chay, tudo bem? Tudo bem. Sim. Eu estou tentando aprender como é que... Tudo é um passo de aprendizado, né? O sistema é novo, então não sei usar. Mas eu vou tentar disponibilizar ela assim lá. Tá? Ou pelo menos tentar colocar um link dela numa página do YouTube, num canal do YouTube. Tá? Tá bom, então. Tá. Obrigada. Tchau.